temos aqui, são 5 livros a ser, mais ainda, chegando mais livros. Caso não esteja presente na sala, a editora entrará em contato. Estão perguntando se pode colocar o cartão agora. Tem pessoas que, por favor. Então, o senhor Ronaldo, o senhor Alberto estão aqui representando a editora Meta Livros para esse sorteio rapidamente, antes de iniciarmos o painel 8 com os nossos convidados já presentes no auditório. Então vamos lá para o sorteio. Caso aqueles também que não forem sorteados, pode passar no estande e também adquirir o livro que está sendo comercializado por lá, ok? Então vamos lá, o primeiro, para podermos darmos continuidade à nossa programação. Auditoria feita, senhor Alberto. Vamos lá então. José Vitor Mamed. Está presente? Parabéns. Já ganhou um livrinho. É o livrão, esse é o livrão. Tem o livrinho, o livrão. Aqui então, Tiago Augusto Alves. Tiago também está presente. Mais 5 ainda. Vamos lá. Rogério de Sá Fortes. Não tem problema, aí vai entrar em contato. José Cláudio da Silva Cico, também está presente. Manuel Ferreira Filho. Manuel Ferreira Filho. Antônio Luiz Aulicino. 6, são 7, né? Opa, esse aqui. Então foi 7. Esse aí que eu sorteado. Então aqui, Newton de Freitas. Bom, então foram 7 parabéns aos agraciados. Uma salva de palmas, por gentileza. Vamos então dar início ao painel 8. Transporte ferroviário de carga no Brasil. Para coordenar esse tema, convidamos ao palco o senhor Vicente Abate, presidente da ABFER. Acompanhando os nossos convidados, o senhor Alexandre Porto Mendes de Souza, superintendente da ANT, possui graduação em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Uberlândia, 2003. Atualmente é superintendente de ferrovias da Agência Nacional de Transportes Terrestres. Tem experiência na área de Engenharia de Transportes, com ênfase em Engenharia de Transportes. Uma salva de palmas, por gentileza. O senhor José Oswaldo Cruz, Relações Institucionais da VLI, engenheiro eletricista pela Escola de Engenharia da Fundação Educacional de Bauru, Unesp, com extensão universitária em tração elétrica pela Escola Politécnica da USP e pós-graduação em Gestão Estratégica de Negócios pela Fundação Dom Cabral. Exerceu cargos de superintendente comercial da ex-FEPASA, diretor comercial da Ferroban, diretor de desenvolvimento de negócios da Brasil Ferrovias e, posteriormente, diretor de manutenção da Brasil Ferrovias. Hoje responsável por relações institucionais da VLI SA. Sr. Luiz Gustavo Bambini de Assis, diretor de Relações Institucionais da empresa MRS Logística Concessão Ferroviária, mestre e doutor em Direito do Estado, USP, professor doutor dos cursos de Gestão Pública e Teoria Geral do Estado, USP, ex-assessor jurídico da Casa Civil da Presidência da República, ex-secretário parlamentar, Senado Federal, ex-assessor de ministro do Supremo Tribunal Federal e do TSE, ex-diretor de Processo Legislativo do Ministério da Justiça, ex-gerente de Relações Institucionais da Campanha Siderúrgica Nacional e foi conselheiro fiscal da Companhia Mulher de Bebidas.
O senhor Renato Casale Pavan Engenharia e Participações, engenheiro civil formado pelo Mackenzie, possui vários cursos de aperfeiçoamento no Brasil e no exterior, 45 anos de experiência em projetos de infraestrutura de transporte de cargas. Durante a sua carreira participou de diversos setores, consultoria ao Banco Mundial, consultoria em infraestrutura de transporte de cargas, abrangendo os modais rodoviário, ferroviário, hidroviário, dutoviário e portuário. Foi presidente da Ferrovia Paulista S.A., FEPASA, Planejamento Estratégico de Infraestrutura de Transporte de Carga, assessor para assuntos de transporte dos ministros Iris Rezende, Agricultura, e Dilson Funaro, Fazenda. Trabalhou na Presidência da República com o ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos, Eliezer Batista, na elaboração do Plano Estratégico da Infraestrutura de Transporte de Carga Brasileiro, denominado Brasil Competitivo. Atualmente é diretor-presidente da empresa de consultoria em transporte de cargas Macrologística. Uma salva de palmas, sejam todos bem-vindos. Podem tomar os seus assentos. Com a palavra, o senhor Vicente Abate. Obrigado, Marcelo. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu queria agradecer pela presença de vocês, agradecer também à EAMESP por me convidar a fazer parte desse painel, coordená-lo na realidade, e me sinto plenamente honrado por estar ladeado aqui por figuras tão importantes, capacitadas e experientes do nosso setor ferroviário. E eu acho que está extremamente oportuno esse painel, pela ansiedade que nós todos ferroviários temos nas concessões atuais do Brasil. Tivemos aí anteontem o lançamento pelo governo federal do PPI e tivemos a felicidade de contar com 3 projetos ferroviários, um totalmente greenfield, que é a Ferrogrão, e 2, eu não sei se eu posso chamar de brownfield, a Norte-Sul está praticamente pronta, né? E mais aquele outro trecho da FIOL, que vem sendo conduzido pela Valec. De forma que eu só acho que, até fiz uma declaração ontem, de que eu acho que segundo semestre de 2017 está muito longe. E ainda mais dentro do segundo semestre a gente ter o edital e o leilão. Então, eu acharia mais prudente que tivéssemos o edital no primeiro semestre, fazer essa modelagem com mais de 6 meses de antecedência e termos aí outros 6 meses para poder termos o leilão. Mas, de qualquer forma, esperamos que dentro do segundo semestre de 2017 a gente possa efetivamente destravar esses 3 projetos ferroviários. E aí sobrariam, com mais imediatismo de investimentos, as repactuações dos contratos, que é um tema do momento. E eu passaria já imediatamente a palavra. Nós teríamos aí, pelo fato de termos 4 palestrantes, 15 minutos, pouquinho mais para cada um, para que a gente pudesse, ao final, ter 5 a 10 minutos de perguntas e respostas. Tá? Passo ao Alexandre. Alexandre, você quer fazer lá do púlpito? Então, tá bom, por favor. Boa tarde a todos. Queria agradecer o convite de estar aqui hoje. Tivemos uma apresentação na Fiesp há uns 30, 40 dias atrás e, naquela oportunidade, eu recebi o convite de estar aqui hoje. Então, fico realmente muito feliz em estar aqui, junto com os colegas, com algumas concessionárias e com as pessoas que participam do setor ferroviário e poder contribuir nesse processo. Muito obrigado. Nós vamos falar um pouquinho assim sobre a parte de investimento em infraestrutura ferroviária. Aí nós estamos falando de investimento público e privado e comparar o nível desse investimento com relação a outros países em desenvolvimento como o Brasil, para a gente perceber o quão distante nós estamos do nível de investimento adequado em nossa infraestrutura de logística, né? E aí vamos passar para a parte mais específica de infraestrutura ferroviária, falar um pouco sobre o primeiro programa do governo Dilma com relação à logística, o PIL 1, quais foram as diretrizes, quais foram as questões, os problemas que foram enfrentados. Depois a gente passa para o PIL 2, que já é uma evolução do primeiro programa, com novas diretrizes, com melhorias, e estamos agora na questão da PPI, né? Ontem saiu o anúncio do presidente Temer com relação
a PPI. Então, a gente vai também falar sobre esses projetos ferroviários, tá? Numa evolução assim, do que aconteceu desde 2012 até os dias de hoje. E, se der tempo, a gente fala um pouquinho sobre o direito de passagem aí na concessão da Norte-Sul, porque é uma ferrovia muito particular, à medida que, para chegar nos portos de Itaqui, no norte do país, e em Santos, aqui no sul, precisa passar por 5 concessões, aí a questão do direito de passagem vira realmente um ponto importante. Aqui é só para a gente mostrar que, antes de 2002, o nosso nível de investimento em toda a infraestrutura de transportes, aí nós estamos falando de ferrovias, portos, aeroportos, hidrovias, para todo o sistema de transportes, a gente tinha um patamar aí de 2,8 bilhões de reais que eram investidos, né? E, em 2012, a partir do PAC 1 e do PAC 2, já no governo Lula, no governo Dilma depois, a gente sai desse 2,8 e chega no patamar de 12,7. Já é um grande avanço aí, nós temos um salto da quantidade de investimentos em infraestrutura de transportes. Acontece que a nossa qualidade da nossa infraestrutura e da prestação do serviço, né, concedido, tem caído. Isso, numa pesquisa recente, mostra que a nossa posição em relação a outros países, na comparação da qualidade do serviço de transporte ferroviário de carga, tem caído, né? Então, se por um lado a gente aumenta o nível de investimento público e privado, por outro lado a nossa qualidade também tem caído. Aqui só para mostrar uma evolução histórica do quanto de investimento em infraestrutura de transporte nós gastamos em relação ao PIB, e isso aqui é uma série histórica desde a década de 70 até os níveis atuais. Você vê que o melhor patamar foi 1,8% do PIB nos últimos 40, quase 50 anos aí de história. Esse é o maior nível de investimento que nós tivemos em relação ao PIB, né? E aí, quando a gente compara isso com os outros países do BRICS, a gente fica muito triste, né? Porque a gente vê que, enquanto nós estamos investindo cerca de 0,3% do PIB, esses países chegam a 7%, 8%, 10% em investimento em infraestrutura de transportes. Nós estamos muito aquém desse patamar. Não é à toa que a gente enfrenta esses problemas econômicos que nós estamos enfrentando. Aqui é só uma evolução para a gente mostrar a participação do setor privado, né, após as privatizações, né, ali da década de 90, onde praticamente o setor privado respondeu por quase que toda a totalidade do investimento em infraestrutura ferroviária, né? No início dos anos 2000 aí, até 2008, a partir do momento que tem o PAC 1 e o PAC 2, é que tem uma retomada do investimento público em infraestrutura ferroviária, mas os nossos parceiros privados aí, durante aí 15, 20 anos aí, praticamente sozinhos, fizeram todos os investimentos na nossa malha ferroviária atual. Então, chegou o PIO 1 lá em agosto de 2012, numa tentativa de resgatar a ferrovia, né? Na tentativa de fazer um choque de infraestrutura. Falava-se em 11 mil quilômetros em 5 anos, assim, isso é praticamente dobrar o tamanho da malha efetiva em 5 anos. Era uma coisa bastante ousada, quase que um sonho. E é um modelo muito atípico, porque ele sai daquela história de concessões simples e coloca a Valec como uma empresa estatal, onde ela ia adquirir toda a capacidade do mercado e passar isso para o setor privado. Uma dificuldade de se implantar esse modelo Open Access e fazer conversar com as concessões atuais, né? Uma dificuldade regulatória, mas ele previa esses 11 mil quilômetros de linhas novas. Nenhum desses projetos aí a gente conseguiu assinar contrato, né? Chegar no ponto de ter um contrato assinado. Mas a gente caminhou bem assim com relação ao corpo técnico do sistema de transportes. Eu estou falando não só da NTT, mas do Ministério, da EPL, da Valec. Assim, a gente aprendeu a fazer os contratos, a fazer os estudos técnicos. Tudo isso foi feito a partir do PIO 12, que era uma coisa que estava até certo ponto estagnado no sistema de transportes. Essa era a estrutura do modelo, um modelo em certa medida complexo, à medida que você tem a Valec ali no meio exercendo um papel inovador na política de transportes, né? Então, assim, até mesmo quando a gente ia explicar esse modelo, a gente tinha muita dificuldade das pessoas compreenderem. Então, não é um modelo intuitivo, um modelo fácil, uma concessão simples, como nós estávamos acostumados, né? Eu acho que esse é um dos grandes problemas que esse modelo enfrentou. Então, assim, os principais problemas que a gente se deparou com aquela estrutura do PIO 1 e daquele modelo de concessões era basicamente a complexidade de implantação do modelo de livre acesso, né?
esse modelo Open Access, fazer isso conversar com as concessões atuais, uma tarefa árdua do ponto de vista regulatório, do ponto de vista jurídico. Forte exposição fiscal da Valec, né, à medida que ela ia, comprava toda a capacidade de transporte, tendo ou não demanda por transporte, o prejuízo ficava com ela, então, assim, tinha uma forte exposição fiscal, que não foi bem recebido pela área econômica, nem pelo Tribunal de Contas da União. Esse papel da Valec, assim, uma empresa estatal que depende de orçamento, e esse orçamento é votado no Congresso todo ano, e acreditar que ela poderia fazer compromissos vultosos no longo prazo, sem essa interferência política, não foi muito bem aceito pelo mercado, né? Teve essa crítica, né? E o nível de detalhamento que nós fizemos à época, que era um projeto mais conceitual, a gente gastou 4, 6 meses para fazer aqueles 11 projetos lá, também não foi muito bem aceito pelo Tribunal de Contas. Ele entendeu que deveria ter um detalhamento maior de engenharia, de demanda dos estudos técnicos que foram produzidos. Então, basicamente, esses foram os grandes problemas e entraves que a gente enfrentou no PIL 1. E aí vem o PIL segunda etapa, já no segundo mandato da presidente Dilma, quando o Levi assume a Fazenda, entende essa questão do risco fiscal e faz uma mudança na política dos próximos projetos. Descarta-se a questão do modelo horizontal, né? Voltamos para o modelo vertical com direito de passagem, né? Os estudos que antes eram feitos pelos órgãos técnicos do governo e o tribunal rejeitou parte desses estudos em função do nível de detalhamento, a gente parte para um projeto de manifestação de interesses privados, PMIs. Então, todos os estudos são feitos pelo setor privado e não mais pelo setor público, né? Adotou-se um modelo de licitação por outorga, não foi permitido assim, fazer um modelo por menor tarifa, por exemplo, mas são essas as novas diretrizes que, quando o governo Dilma enfrenta já a crise fiscal, com a chegada do ministro Levi, há essas mudanças. A gente aborta a questão do modelo horizontal, volta para o modelo vertical com maior tarifa, com maior outorga e direito de passagem. Esses eram os projetos do PIL segunda etapa. Isso aí é um trecho da Ferrovia Norte-Sul que vai de Anápolis até Estrela do Oeste, e previa-se também um ramal até Três Lagoas. Tá? Hoje a gente fala na Norte-Sul como um projeto só, antes foi dividido em 2 projetos. O projeto Rio Vitória, uma demanda dos governos estaduais que fizeram seus estudos, e a gente recepcionou, faz a modelagem econômica e descobriu que tinha que ter um aporte público alto para viabilizar esse projeto, e aí está em estudos de ver como se viabilizar uma participação pública para viabilizar essa construção. Esse era o segundo trecho da Norte-Sul, ali de Palmas até Anápolis, e ontem a gente anunciou que é um trecho só, né? O que antes estava em 2 projetos, agora é um só, então vamos de Anápolis até Estrela do Oeste, em São Paulo, numa única concessão. E tinha-se também um estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental, sendo executados pelos chineses, com a participação do Ministério dos Transportes e da Ferrovia Bioceânica, né? Apenas um estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental desse grande projeto. A novidade que o PIL segunda etapa traz, que é muito importante, é que ele fala que, além dos projetos novos, a gente tem que olhar para a malha já existente. E aí nós temos 15, 16, 17 anos de contratos assinados, e o governo entendeu que poderia-se tentar viabilizar uma antecipação de investimentos à medida que resta pouco prazo para a amortização desses investimentos. Estuda-se a possibilidade de prorrogar esses contratos mediante a realização antecipada desse nível de investimento que a gente tem visto aqui. Essa é a grande novidade que o PIL 2 traz em relação ao PIL 1, é buscar o setor privado para trazer novos investimentos e se estudar uma repactuação do contrato, dando mais prazo para a amortização, a fim de criar um ambiente regulatório favorável à realização desses investimentos. Aí nós temos a questão do direito de passagem, né, que é uma operação de uso compartilhado. Aqui tem só a definição, depois eu deixo a apresentação aí, quem tiver interesse em ver em mais detalhe, ver depois. Mas é importante dizer que o direito de passagem tem uma questão técnica muito forte, quando você tem sistemas de sinalização distintos, procedimentos de habilitação de maquinistas entre concessionárias distintos, o material rodante, qual é o requisito técnico que ele tem que ter para permitir que uma concessionária entre na outra. Então, tem uma questão técnica muito forte nessa questão do exercício do direito de passagem, que precisa ser resolvida quando a gente quer fazer a concessão da Norte-Sul, que é o projeto que está mais avançado. Esse é só o marco vigente com relação ao direito de passagem, né? Nós temos o decreto 1832, o regulamento dos transportes ferroviários, e uma resolução específica da agência.
basicamente prevê que a parte comercial e tarifária é de livre negociação entre as concessionárias e a agência entra apenas para dirimir conflitos, né? Então, é uma livre negociação entre as partes do ponto de vista operacional e financeiro, apenas quando tem um conflito é que o poder concedente, por meio da agência reguladora, busca atuar mediante a mediação ou mesmo a arbitragem desses aspectos. Então, é assim que o direito de passagem está organizado no nosso marco regulatório. Esse aqui é só um diagrama unifilar assim, da Ferrovia Norte-Sul, desse projeto que vai de Palmas até Estrela, que foi anunciado ontem, né, pelo presidente Temer, que para ele chegar no porto de Itaqui, no norte do país, nós temos que passar por 1, 2, 3 concessionárias. Então, a gente tem que organizar esse direito de passagem para que ele possa fluir bem essa operação aqui e que o investidor que acredite nesse projeto tenha condições claras com relação à tarifa, à capacidade, às regras operacionais, de criar um ambiente regulatório favorável ao investidor que, porventura, venha entrar aqui na Ferrovia Norte-Sul. Quando a gente foi estudar como resolver essa questão de direito de passagem, a gente se deu por 3 alternativas regulatórias. A primeira era a Valec fazer um contrato operacional específico e esse contrato ser anexo ao edital e o futuro vencedor honraria os compromissos e obrigações que a Valec, porventura, faria. Inclusive, essa foi a opção regulatória da Norte-Sul Tramo Norte, lá em 2008. Uma outra alternativa é a gente fazer um termo aditivo com as concessionárias, aquelas 5 concessionárias lá, acertando tarifa, acertando a parte operacional, acertando o volume, condições básicas de desempenho, para quando aquele vencedor da licitação da Norte-Sul entrar, já encontrar um ambiente regulatório com esses termos aditivos já assinados. Então, ele saberia exatamente a sua tarifa, a sua capacidade, a regra operacional e questões de desempenho a serem cumpridas no exercício do direito de passagem. É essa alternativa que nós estamos trabalhando. Uma outra alternativa era estabelecer unilateralmente na supremacia do interesse público sobre o particular, mas a gente entende que a gente, numa via negocial com o poder concedente e concessionário, a gente pode chegar num termo melhor. Vamos falar só um pouquinho da PPI, conforme o Vicente adiantou, os projetos foram anunciados ontem. Temos 3 projetos em infraestrutura ferroviária. Nós temos a Ferrovia Norte-Sul de Palmas até Porto Nacional até Estrela do Oeste, em São Paulo. À medida que nós temos essa medida provisória 727, uma definição da estrutura de governança, das decisões políticas com relação a isso, que para o órgão de controle, Tribunal de Contas, isso é muito bom, porque você define a política pública por meio de um conselho ministerial e os outros órgãos implementam essa política, e isso fica uma questão mais formalizada, inclusive por lei e decretos do presidente. Então, essa definição da estrutura de governança e uma formalização disso é muito bem vista, não só pela agência, como também pelos órgãos de controle. Nós temos 3 projetos, a Norte-Sul, a Ferrogrão e a FIOL, na Bahia, né? As concessões serão no modelo vertical com o direito de passagem, continua aquela política que foi estabelecida no PIL segunda etapa, principalmente com a chegada do ministro Levi, no governo Dilma ainda. E também a questão da licitação fica definido como critério o maior valor de outorga, que é aquele direito para explorar o serviço. Quem pagar maior o ágio, no preço mínimo que for estabelecido, é quem vence os leilões de concessões. São 3 projetos que estão na pauta e a gente espera aí dar bastante sequência ao trabalho e ajudar o país aí na assinatura desses contratos para trazer esses investimentos tão necessários ao nosso país. Com relação ao tempo que o Vicente Abad colocou, de isso ficar mais para o segundo semestre de 17, o gargalo não é os estudos técnicos serem feitos, porque nós já temos isso bastante bem encaminhado e adiantado. Eu acho que é mais um diálogo maior com os investidores. A gente vê um roadshow sendo preparado pelo governo, que está indo para fora conversar. A gente vê um tempo maior entre o edital e a licitação, para que os players todos possam conhecer as regras, né? Então, é essa transparência que quer ser dada ao mercado que está trazendo esse tempo, e não assim, a necessidade de se estudar ou se fazer os trabalhos. É claro que tem os estudos que precisam ser finalizados, mas entende-se que esse prazo que foi colocado até em certa medida confortável é no sentido de dialogar com o mercado, buscar entender as preocupações, trazer a regra do jogo clara para ele, e a gente possa discutir e avançar com relação a esses projetos. Bom, gente, em relação do tempo que me foi disponibilizado, era isso que eu tinha preparado para vocês. Agradeço a oportunidade, me retorno aqui para a mesa e fico à disposição aí, não só do moderador, como da plateia. Muito obrigado. Obrigado, Alexandre. E eu quero só comentar
que no início eu agradeci a plateia, agradeci a EAMESP, esqueci de agradecer aos palestrantes por terem vindo aqui e nos brindar com essas apresentações. Legal, Alexandre, uma boa notícia que você deu, que é possível você ter, dentro do próprio segundo semestre do ano, 2017 no caso, você ter tanto a formulação dos editais quanto a própria